eu sou a Paula Leal Vieira, aluna do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio, e vou apresentar agora o meu trabalho de iniciação científica. Ele foi orientado pela professora doutora Cecília Fernanda Saraiva de Oliveira. O título do meu trabalho é Investigações por padrões algébricos e gráficos em música popular brasileira. Esse projeto traz uma análise da música popular brasileira sob o ponto de vista de algumas ferramentas matemáticas. A ligação entre música e matemática teve origem na Grécia Antiga, no século VI a.C., através das descobertas do filósofo e matemático Pitágoras, que já sabia que as relações matemáticas eram a base das escalas musicais. E então, Pitágoras nos mostrou que os sons, os quais chamamos de harmônicos agradáveis, obedecem a uma relação matemática simples, utilizando números racionais. Séculos depois, outros matemáticos, tais como Euler e Mersenne, se debruçaram sobre relações e modelagens que determinassem padrões gerais para a harmonia. No século XX, utilizando elementos de teoria de grupos e de conjuntos, na esteira da decafônica de Schoenberg, Milton Babbitt e seus seguidores, além de elementos da teoria de harmonia de Hugo Riemann, teóricos tais como Liu e Cohen abordaram e têm desenvolvido compreensão mais abstrata da música em seus elementos, tanto básicos, harmonia, melodia e ritmo, quanto mais sofisticados, dinâmica, condução de vozes, etc. Sendo assim, esse trabalho traz uma análise da melodia da música, de acordo com as simetrias matemáticas, tanto em teoria de grupos quanto em teoria de grafos. De acordo com um artigo publicado pela Revista Portuguesa de Educação por Carlos dos Santos Luiz, Lisete Mônico, Sandra Campelo e Carlos Fernandes da Silva, em matemática, o conceito de simetria aplica-se em música associado aos fenômenos de transformação, repetição de padrões e de repetição de seções. No que diz respeito às repetições de seções, a palavra simetria é aplicada ao conceito de forma musical. Estas temáticas remetem-nos para a composição musical, que abordaremos mais adiante. A afinidade estrutural entre música e matemática é visível quando fazemos uma análise relativa à representação simbólica e de padrões. Na execução de uma partitura, o músico tem de reconhecer símbolos próprios e, seguidamente, convertê-los numa ação motora. De forma idêntica, a tarefa da matemática consiste numa representação de padrões, assim como de relações através de símbolos personalizados. Desse modo, a matemática e a música usam um sistema de notação especializado. A representação gráfica da música faz-se por meio de notação musical numa partitura, sendo que os conceitos matemáticos estão evidentes na sequência das notas em função do tempo, melodia e ritmo. Assim, o processo de leitura da música tem paralelismo com o uso de gráficos por matemáticos. Salienta-se ainda que as notações musicais e matemáticas possuem configurações bem abstratas. No piano, nós temos os sons com infinitas possibilidades de frequências, mas, por razões históricas, foram escolhidos 12 sons que se relacionam entre si por uma frequência de oitavo, como, por exemplo, a frequência do Dó sustenido é 2 elevado a n do Dó escolhido previamente. Então, para facilitar a nossa análise, estamos considerando a classe de equivalência daquela nota, e essa classe de equivalência se chama classe de alturas, que também são 12. Também se considera o Dó sustenido como Ré menor, o nome disso é enarmonia. Estamos associando cada classe de alturas uma classe de equivalência do anel Z12. Cada classe vai corresponder a uma classe de alturas. A classe do Dó vai responder à classe do 0 barra, que vamos chamar de 0 para facilitar a notação. Vale se lembrar que o Z12 também é um grupo aditivo. Conforme pode se ver por aqui, olha, o Dó é o 0, então ele está representado aqui. O 1, que é o Dó sustenido, está aqui. O 2, que é o Ré. O 3, que é o Ré sustenido. O 6, que é o Fá sustenido, até o 11, que é o Si. Nós vamos considerar um gráfico com 12 vértices, sendo que cada vértice nós vamos considerar uma classe de alturas, que associaremos a uma classe desse anel Z12.
Um outro objeto matemático essencial na nossa análise é a teoria de grafos, que é uma dupla que tem um conjunto de vértices e arestas, como podemos ver aqui num clássico exemplo que é a ponte de Kaliningrado. Aqui à esquerda nós temos a figura da ponte e aqui o grafo correspondente a essa ponte. Aqui onde tem as letras minúsculas G, E, B, A, C, D e F são as arestas do grafo. Aqui, representado pelas letras maiúsculas A, B, C e D, nós temos os vértices do grafo. Uma outra parte que muito utilizada também na teoria de grafos são os grafos direcionados. Os grafos direcionados, eles têm relações definidas pelas arestas, ou seja, eles têm um sentido definido. Eles vão seguir uma única direção. Então, por exemplo, eu vou sair de V1 e vou vir até V2. Mas eu não vou ter um caminho de V2 até V1, eu tenho apenas de V1 para V2. Eu tenho caminho de V2 para V3, mas eu não tenho de V3 para V2. E aí nós temos o grafo não direcionado, em que as relações definidas pelas arestas não têm um sentido definido. Então, eu posso tanto ter um caminho de V1 para V2, como um caminho de V2 para V1. Aqui nós temos uma das músicas da nossa análise, que é o Barquinho, dos compositores Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Aqui à direita a partitura da música e à esquerda o grafo relativo a essa música. O barquinho está a tônica da música, o barquinho, é Fá maior. Cada classe de altura é uma classe de equivalência do anel Z12. Então, a música começou no Dó, depois ele foi até o Si, então ele partiu do vértice 0, indo até o 11. Então, eu criei essa aresta, do 0 ao 11. Essa aresta é a relação de sequência dentro da melodia. Inicialmente, nós fizemos um estudo em grafo direcionado, mas para facilitar o estudo, desconsiderei as direções, pois fica muito confusa a visualização, pois numa música ele pode sair do Dó e ir para o Si, e do Si voltar para o Dó. Então, o grafo fica muito confuso. E aí, para facilitar, eu considerei um objeto matemático análogo, que é o grafo não direcionado. As arestas representam a relação de frequência. As arestas são essas, do 0 ao 4, do 4 ao 7, e os vértices, as notas, que é o 0, o 11, o 10, o 9, o 8, o 7, por aí vai, até retornar novamente ao 0. Estamos fazendo estudos sobre propriedades dos grafos, reconhecer se o grafo é euleriano, se tem um caminho hamiltoniano, a tonalidade do gráfico, se é planar ou não, as possibilidades de subgrafos interessantes e os fraseados musicais que correspondem àquele subgrafo. Assim como fizemos o estudo do barquinho, fizemos também da música Flor de Lis. A música Flor de Lis é de Djavan, a tônica da música é o Dó maior, e também, da mesma forma como fizemos anteriormente, no barquinho aqui também nós pegamos a partitura, separamos as notas e dispomos elas num grafo, em que aqui nós temos os vértices do grafo e foram criadas as arestas para ver como elas se relacionam. A outra música estudada foi Águas de Março, de Tom Jobim. Águas de Março está em Si maior. Na partitura, existe uma linha que tem a clave de Fá, mas não estamos estudando harmonia nesse momento. Será um estudo futuro. Então, estamos usando apenas a clave de Sol, que é utilizada para a gente analisar a harmonia da música. Então, devido a isso, a gente fez o grafo apenas nas frases que tem clave de Sol, e aí fiz o estudo das notas e as dispus no grafo também para poder observar a frequência entre elas. E aqui, esse quadrilátero é um subgrafo do grafo que aparece na música O Barquinho e Flor de Lis, nas quais podemos achar propriedades matemáticas e musicais interessantes. Observem que são duas canções diferentes, de compositores diferentes, tonalidades diferentes, mas a melodia passa pelo mesmo lugar, em um certo trecho, que na música O Barquinho é esse trecho aqui, e na música Flor de Lis é esse segundo trecho aqui. Um outro objeto importante também que vamos estudar, que é a teoria de grupos. Estamos propondo estudar essas músicas sob o ponto de vista do grupo diedral, que rotaciona, reflete. Então,
pretendemos usar a figura regular daquele quadrilátero, vou considerar o quadrado equivalente àquela figura. Aqui é o grupo diedral. Ele é gerado pelas rotações e reflexões do polígono. Para fazer o estudo do grupo diedral, a figura precisa ser regular. Então, aqui, quando são as transformações planares, onde temos o elemento Rê neutro, depois fazemos uma rotação em π sobre 2 radianos, então ele rotaciona os vértices da figura, e por aí vai, que do π radiano, do 3π sobre 2, até as transformações espaciais. Aqui a reflexão do vértice 1, 3, depois temos a reflexão do vértice 2, 4, então do eixo horizontal, e a seguir do eixo vertical. Nós pretendemos utilizar algumas dessas propostas do nosso estudo para fazer uma proposta de aulas para o ensino na educação básica de matemática, envolvendo também música e matemática. Esse trabalho que eu apresentei para vocês, esse estudo, ele é um trabalho da minha iniciação científica atual, mas também é o mesmo trabalho do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, em que eu estou finalizando na Unirio, e será a mesma temática. Essa foi a bibliografia utilizada no meu trabalho. E, por fim, muito obrigada pela atenção de vocês e até um próximo trabalho.